Supostos defensores da democracia e da liberdade de expressão estão agindo a todo vapor para tentar, de alguma forma, convencer a população de que não houve censura nas eleições. Felipe Neto, por exemplo, começou a aparecer em portais por aí para ter suas bolas lustradas, digamos assim, ou da forma que falaram, para dar entrevistas, né? E mostrar a sua visão sobre Elon Musk e tudo isso que tá acontecendo contra o Supremo Tribunal Federal, né? STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Além da entrevista do Felipe Neto, que iremos mostrar trechos vexatórios do youtuber, um novo documento foi publicado na internet. Nele, há uma suposta censura por parte do ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, o documento é uma ordem dada a empresas como Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube para que se retire do ar no prazo de 2 horas, sob pena de multa diária de R$100 mil, perfis como o de Monark, Nicolas Ferreira, professora Paula Marisa, Bárbara do Te Atualizei, dentre outros perfis. O que chama a atenção é que a ordem não justifica a decisão em nenhum lugar. É simplesmente vocês têm 2 horas para tirar essas páginas e perfis do ar, sob pena de R$100 mil por dia. E ainda, no final, meteu sem mais nada por enquanto, aproveito para renovar meus votos de elevada estima e consideração. A cada um, viu? Mas falando sobre a entrevista do Felipe Neto, ele participou de uma conversa com o UOL e com o canal ICL Notícias. No UOL, alguns assuntos importantes foram tratados e vocês precisam assistir até para ver as partes em que o youtuber está certo. Afinal de contas, apesar do youtuber defender coisas extremamente prejudiciais à liberdade de expressão no país, na minha visão pelo menos, ele se utiliza de motivos reais, fazendo com que o pedido de uma regulamentação, por exemplo, pareça realmente ser a solução para o problema. Para começar, Felipe Neto foi perguntado se o Elon Musk saiu vencendo nessa discussão toda contra o STF. E o argumento dado na resposta dele é inacreditável. Alguns tiveram um entendimento de que Elon Musk saiu vencendo, né? Você também tem esse tipo de entendimento? Como é que você analisa hoje a situação? Olha, dependendo do ponto de vista, de fato, a gente pode interpretar que o Elon Musk teria saído vencendo, sim. A coluna do Ronaldo Lemos, na Folha, mostrou isso com alguns detalhes, né? Eu concordei ali com a estrutura do que foi dito. Eu acredito que houve, por parte do nosso governo e por parte do nosso judiciário, um pouco de, na falta de palavra melhor, talvez uma certa inexperiência em lidar com alguém como o Elon Musk, que atua o tempo inteiro como um agente do caos, né? Ele é o que nós chamamos na internet de troll. Ele age para causar rupturas e instabilidades. Esse é o objetivo dele. É desestruturar, é abalar onde ele ataca. Então, ao fazer o que ele fez, tudo o que ele queria era que o STF se manifestasse, era que o governo federal se manifestasse, e foi isso que ele conseguiu. Além disso, ele também lutou ali, né, e ficou muito evidente que ele lutou para que o Brasil, de fato, tomasse medidas drásticas contra o Twitter, né? Não vou chamar de X, porque me recuso. Esse bait, essa isca, como a gente chama no jargão da internet, essa isca, o STF não mordeu. Porque teria sido muito ruim, nesse momento, tirar o Twitter do ar, por exemplo. Daria a eles mais ainda a narrativa de censura e controle. Mas o ato de resposta já serve de uma maneira para desestruturar alguns alicerces aqui e deixar as coisas parecendo meio confusas para o público. E tudo parte da comunicação, ou seja, tudo é o que o povo está entendendo disso tudo. Eu acredito que o Elon Musk, dentro de todo esse cenário, saiu sim vencedor, mas não acredito que isso se sustente por muito tempo, principalmente agora que o governo federal e o STF já falaram que não vão mais comentar o caso, que é o cenário que o Elon Musk não quer. Ele quer desestabilizar. Ele não quer ver as coisas funcionando apenas no judiciário. Então, tomara que agora realmente a temperatura baixe, como é necessário baixar,
porque a gente não tem que ter uma temperatura elevada dentro do governo federal ou dentro do STF. Temperaturas elevadas normalmente ficam no legislativo, em seus debates e discussões, e que por lá fiquem, mas governo federal e STF precisam manter as coisas frias. Espero que continue agora, né, como eles decidiram continuar. Então, basicamente, o que o youtuber queria era que o STF e o governo não se manifestassem, ficassem encalados diante de tantas coisas que foram publicadas. Vejam, por exemplo, esse documento. Será que o povo não merece uma satisfação sobre o motivo pelo qual essas páginas e perfis foram derrubados? O motivo é simples, basta colocarmos pessoas do espectro da esquerda no lugar. Se isso tivesse ocorrido e o Bolsonaro, porventura, tivesse ganhado as eleições, tudo isso aqui, eu tenho certeza, estaria um caos. Uma decisão tão drástica como essa precisa sim ter um motivo pelo qual ela está sendo tomada. E não teve. Ainda pediu confidencialidade. Na minha opinião, um absurdo. Em um outro trecho, o youtuber falou sobre o seu contato direto com o Twitter para tentar derrubar o perfil do Alan dos Santos. Vamos ver o que foi dito por ele. Como é que você responde a essas acusações feitas contra você, Felipe? Eles são tão sórdidos e mentirosos que eles escrevem todo um texto me expondo como se eu fosse um agente da censura, alegando que eu teria me encontrado com um sujeito que era o chefe de segurança do Twitter, lá nos Estados Unidos. E no final de um texto gigantesco, eles colocam, não, nós não sabemos se aconteceu a reunião. Ou seja, sabe, esses textos do Twitter Files, gente, vocês são jornalistas, vocês têm experiência e entendem muito mais disso do que eu. Esses textos do Twitter Files, qualquer editor minimamente responsável ou não teria publicado, ou teria mandado para um veículo, assim, de fofoca, entendeu? Vamos soltar aqui as fofocas de bastidor. Eu não me encontrei, não me reuni com absolutamente nenhum representante do Twitter americano durante o período que foi alegado ali. O que aconteceu de fato? Durante todo o período bolsonarista, e até hoje, eu defendi publicamente e defendo que criminosos digitais, aqueles que cometem crimes dentro do ambiente digital, precisam ter consequências jurídicas pelos seus crimes. Um dos maiores criminosos da extrema-direita é o Alan dos Santos, que era o dono lá o dono do Terça Livre, um veículo extremamente bolsonarista que atuou e atua há anos para propagar mentiras, teorias conspiratórias, ideias do Olavo de Carvalho. E eles chamam isso de nós temos que ter liberdade de expressão para cometer crimes. Esse Michael Chulé das Quantas, ele falou isso no Senado. Ele literalmente falou que as pessoas têm sim que ter liberdade de mentir na internet. Ele defende esse direito. Então, o Alan dos Santos sempre foi um dos maiores agentes, durante a pandemia, um dos maiores agentes da extrema-direita para disseminação de mentiras sobre a pandemia. Ele primeiro negou a existência do vírus da Covid-19 durante meses. Negou, falou que não tinha Covid nenhuma, pessoas morrendo à torta e à direita. Quando o Brasil já tinha milhares de mortos, ele continuava dizendo, ele e Olavo de Carvalho, que o vírus era uma mentira. Os posts não eram derrubados e a conta dele não sofria sanções. Quando nós finalmente nos aproximamos da possibilidade da vacina, Alan dos Santos operou sistematicamente para jogar a população contra a vacina. Gente, esses discursos do Alan dos Santos não são opiniões, não são expressão. Nós não temos que dar liberdade a esses discursos. Nós não temos que dar liberdades a esses discursos porque são discursos assassinos. Assassinos. Eu uso as palavras. Eu, de fato, uso as palavras porque é preciso usar as palavras. Alan dos Santos, Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho foram agentes de um genocídio que aconteceu durante a pandemia no Brasil. Centenas de milhares dos mortos pela Covid-19 não teriam morrido não fosse o ato ou a ausência de ato por parte desses agentes da desinformação, agentes do obscurantismo, do negacionismo científico, do revisionismo histórico. Então, combater essa gente é simplesmente ético. Ô, Felipe, faz parte da
ética humana combater, e foi isso que eu fiz. Não, só para concluir, conclusão. Enquanto eu pedia o banimento do Alan dos Santos, chegou um momento que eu não aguentei mais, porque o Twitter não fazia absolutamente nada, e eu procurei o Galo, que era o diretor do Twitter na época, e eu falei, vocês não vão fazer nada? Vocês vão continuar com essa postura bundona, covarde e medrosa de não fazer nada para não demonstrar lado contra esse fascismo absoluto que tá acontecendo? E o Twitter simplesmente olhou para o que eu falei, ele analisou lá com o pessoal da gringa e retornou falando que eles não iam fazer nada. E eu cortei minhas relações com o Galo a partir de então. Então esse é o resumo da história. Bom, pessoal, aqui, pelo menos pra mim, o ponto principal do Twitter Files 2 foi o fato do Felipe Neto, um usuário da plataforma, estar tendo contato com funcionários da rede social a fim de tentar censurar perfis de adversários políticos por pontos que ele não concordou ou que, de certa forma, ele achou que a rede social não deveria aceitar. Tipo assim, quem é o Felipe Neto pra dizer ao Twitter, sei lá, ou qualquer rede social, qual usuário deve ou não ser mantido na plataforma? Qual usuário a plataforma deve ou não banir? Ele é o dono? Ele é algum sócio? Não, ele não é porra nenhuma. Então, tendo ou não esse encontro aí que ele falou com um funcionário do Twitter gringo, só o fato do Felipe Neto estar agindo por trás pra tentar banir um usuário é um absurdo. E vejam que isso aqui não quer dizer que o Alan dos Santos está correto, que falou verdade, que não espalhou fake news. A crítica aqui é sobre a conduta do Felipe Neto. Aliás, se pegarmos o tweet que causou tanto desgosto assim por parte do youtuber, chega a ser patético a tentativa dele na ocasião. Vejam só, o Alan naquela época, ele escreveu o seguinte: o médico-chefe e cardiologista da equipe italiana confirmou via rádio italiana que Eriksen havia recebido a vacina Pfizer em 31 de maio. Há especulações de que ele teve um coágulo sanguíneo ou miocardite. Nada ainda confirmado em relação à vacina, mas o questionamento é grande. O fato é que a mentira do post está na parte em que ele diz que o médico confirmou que o jogador havia se vacinado. Pelo menos eu não encontrei nada que confirme essa informação. Por outro lado, o Alan não confirmou que o problema com o jogador foi por conta da vacina. E mesmo que a mensagem por trás disso tudo seja exclusivamente feita para levantar questionamentos sobre os perigos da imunização, não é algo que obrigue a plataforma a excluir a publicação, já que a mentira em si foi o fato sobre o jogador ter ou não se vacinado antes do grave problema que ocorreu em campo. Vale lembrar que é provável que esse tenha sido o entendimento do Twitter, já que mesmo com o pedido do garoto espertinho, o tweet continuou no ar. Para completar essa parte da entrevista no UOL, o Felipe Neto voltou a falar sobre o PL 2630, como já havíamos antecipado aqui para vocês em outras notícias. Conhecido popularmente, como o PL das fake news, que visava regulamentar as redes sociais. Felipe afirmou que a estratégia correta seria mudar o termo regulamentar para constituir, ou seja, ao invés do pessoal falar sobre regulamentar as redes sociais, deveriam falar algo sobre elaborar uma constituição digital. É piada, é como se ele quisesse, não, aquele mesmo projeto, mas em vez do pessoal falar que vamos regulamentar, vamos falar que vamos criar uma constituição com aquele projeto, sabe? Ele não bateu no projeto. Vamos ver o que ele falou. O Congresso Nacional há 4 anos vem debatendo sobre o 2630. O Orlando Silva fez um trabalho fenomenal na elaboração desse projeto, que ganhou esse apelido errado, esse apelido está errado, de PL das fake news. O projeto não fala absolutamente nada sobre fake news. O que aquele projeto estruturalmente, ele funciona como uma espécie de constituição digital, que é o termo que eu venho defendendo, que a gente passe a utilizar, que a gente abandone essa nomenclatura de regulamentação e regulação da internet. Porque isso assusta as pessoas. A extrema-direita demonizou esses termos. Regular e regulamentar para o povo hoje significa censurar. Então, o que a gente quer é criar a Constituição Digital. Uma série de regras, leis, normas, exatamente como a Constituição Federal é. E ninguém odeia a Constituição por causa disso. Ninguém odeia o Código Penal por causa disso. Para determinar o que pode e o que não pode ser feito no ambiente digital. Olha que curioso. O projeto de lei, que é o 2630, ele não age só para dizer o que você não pode fazer na internet. O Orlando Silva, costurando com o que pensa a extrema-direita, o que pensa a esquerda, o que pensa o centro, o que pensa empresários, conversando com todo mundo, chegou a um texto
que trazia lá a proteção das pessoas também contra banimentos. Ou seja, é apenas através dessa Constituição digital que a gente vai impedir que ministro ou desembargador ou juiz possa apagar para sempre a conta de alguém no Twitter, por exemplo. Só a lei pode fazer isso. Então, por que eles lutam contra o 2630 e qualquer outro projeto que regulamente a internet? Porque todos esses projetos proíbem a barbárie. Proíbem o que a extrema-direita faz todos os dias. E cria consequências jurídicas para o que a extrema-direita faz todos os dias. E por isso Bolsonaros e ex-Olavos de Carvalhos e etc. vão lutar contra. Vão dizer que é censura, que é absurdo, porque vão tirar dessas pessoas, o poder de mentir, manipular, divulgar informação caluniosa. E aí o que vai sobrar para a extrema-direita? O que sobra para a extrema-direita se ela não puder mentir? Nada. Ela sai do debate. E é por isso que ela vai lutar com todas as forças contra qualquer projeto de lei que tente regulamentar a internet. Olha, vamos lá. Vejam que o Felipe Neto fala como se apenas a extrema-direita fosse contra o PL das fake news. Na minha humilde opinião, ficou claro que esse projeto aí de lei era um desastre quando o relator do projeto, Orlando Silva, foi no podcast Inteligência Limitada debater com o Arthur Duval, né, sobre esse projeto ser ou não ser bom para a sociedade. E para mim ficou claro que não era. O Arthur, para mim, não é de extrema direita. Mas vamos lá, você tá forçando aí e tá falando que ele é de extrema direita. Outros que se posicionaram contra o PL 2630 foi as próprias redes sociais. O Google, por exemplo, afirmou ser favorável a uma regulamentação, mas especificamente o PL 2630 era um desastre. Eu sou favorável a uma regulamentação, e principalmente depois disso tudo que o Alexandre de Moraes conseguiu fazer nas eleições. Porém, o que eu queria ver seria um projeto apresentado por alguém como, por exemplo, o Kim Kataguiri. Eu acredito que tendo um autor de um PL ou um relator como ele, me passaria mais confiança. E isso daí por um simples motivo. Ele é contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo e contra o Lula, contra o petismo. Portanto, ele não elaboraria um projeto para defender um público específico ou outro. Pelo menos na minha visão, seria algo mais imparcial. Mas eu quero saber de você. Eu viajei aqui muito pensando no Kim Kataguiri como relator ou como um autor de um projeto de lei dessa magnitude. Quem seria, para você, a pessoa ideal para elaborar um projeto importante como esse e que faria tanto a esquerda como a direita apoiar? Aliás, antes dessa pergunta, eu preciso que você responda. Você é a favor da regulação das mídias digitais ou, como o Felipe Neto falou, de uma constituição digital? Lembre-se que com ela, ações como essas feitas pelo ministro Alexandre de Moraes poderiam não ter acontecido. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, clique em gostei para continuarmos com essas atualizações e inscreva-se no canal, perfeito?